É o fato de não ter muita gente na sala de aula. Se você tem, por exemplo, 40 alunos, 20 alunos na sala de aula, é impossível você dar atenção para cada um deles. E ver qual é o problema um por um. Cada um. Então a sala demoraria 10 horas, né? Ou ia precisar de uns 5 professores. Então a gente já tem um número, então a gente já tem um número específico que a gente sabe que dá para dar atenção para todos eles. Né? Dessa maneira, todos conseguem ter a mesma atenção, mesmo que cada um esteja em um nível diferente, né? Como você falou. O atendimento tem que ser diferenciado. Então, uma coisa importante também, além de tudo isso que a gente está dizendo, é a questão da prática contínua, né? Porque para tornar o conhecimento realmente fixar na sua cabeça, eu sempre falo que desenhar é igual ter um animal de estimação. Você não pode abandonar ele durante um mês, entendeu? Ele morre, o seu desenho também acaba indo embora, entendeu? Igual ter uma planta, você tem que estar ali o tempo todo trabalhando, cultivando. Então não adianta o cara chegar e vou fazer um curso lá no instituto que eu vou dominar. Se o cara não desenha, não pratica, cara, pode ser o Leonardo da Vinci dando aula para ele, que eu acredito que ele não vai aprender, entendeu? Eu acredito que a gente dá 30%, né? Que a gente passa toda a informação. Os 70% é com o aluno que vai praticar isso e vai incorporar isso no desenho dele, né? E tem um outro assunto que é muito legal a gente conversar, é que, já que a gente está falando da diferença dos cursos, né, de desenho, de quadrinhos, ambos são fundamentais porque a gente está passando por uma nova etapa, vamos dizer assim, na história editorial do país. O país está finalmente começando a criar obras legais, autores interessantes, então a gente está... Volume de produção nas livrarias e, se Deus quiser, nas bancas logo em seguida. Então, a gente está participando e ajudando efetivamente essa nova geração que está vindo aí, ávida por conhecimento, querendo participar dessa nova era do quadrinho nacional, a chegar num patamar, ou seja, eles vão chegar de uma maneira até muito mais rápida e talvez até com muito mais gás do que a nossa, porque pelo menos qualidade, porque, né? Eu demorei 20 anos para conseguir chegar num desenho que eu gostasse. O cara não, o cara de repente com 5 anos ele já está chegando lá então ele já vai ter um diferencial muito bacana e é muito ótimo a gente poder ajudar nisso. Detalhe, né? Quando você estava querendo se profissionalizar, era um objetivo. Você tinha um objetivo, um sonho utópico ali, né? Porque você não via tanto incentivo. Você não via, né? Não via tantos caminhos, né? Você sabia também. Você sabia que tinha aqui uma direção ali, mas você fala, poxa, onde eu vou usar isso daqui? Você sabia que queria trabalhar com quadrinhos. Agora não, todo mundo está incentivando. É incentivo para tudo quanto é lado. Né? Só que aí volta na questão da prática, que a quantidade de incentivos não vai formar o desenhista. Né? Se ele não se formar, não vai ser a quantidade de incentivo que vai resolver isso. Porque uma coisa interessante, durante todos esses anos aí da Impacto, quantas vezes a gente não ouviu aquela pergunta? Se eu entrar no curso hoje, eu já saio desenhando assim, profissionalmente? Difícil responder isso, né? Eu acho praticamente impossível, né? Vai depender muito da própria pessoa. Tem gente que fala, mas em 6 meses eu tô bom, em 1 ano eu tô bom, em 5 anos eu tô bom. Vai depender do seu foco, né? Porque isso é uma coisa que a gente já cansou de falar. Você não escolhe como você vem nesse mundo, né? Com que habilidade natural você nasce. Se você vem com mais facilidade para desenhar ou com menos facilidade para desenhar. Mas eu acho que é o desejo de você aprender e de chegar num patamar, eu quero chegar aqui. E pegar essas mangas e aprender e desenhar, que vai fazer com que você chegue mais rápido ou mais lento. É que o desejo, a gente não escolhe as habilidades, né? Mas tem uma habilidade que eu acredito que vem com todos, que é a vontade de crescer. Sim. O cara pode até deixar essa coisa meio adormecida, mas que o cara tem lá. Não é o tipo de coisa que fala, uns têm e outros não têm. Porque se o cara quiser mesmo e ele se empenhar, poxa, seria até injustiça o cara se empenhar tanto e não conseguir, né?
Não, na vida, ao longo da história do Instituto, desde que a gente abriu como Impacto Quadrinhos, lá em 99, a gente já teve, cara, acho que mais de 5 a 8 mil alunos já passaram. Então a gente teve pessoas de todos os tipos de níveis. Gente que chegava aqui, um moleque de 18 anos chegava e desenhava melhor que o Jack Kirby, e o outro cara que não sabe desenhar nada. Então, muitas vezes a gente não podia dizer, putz, o cara desenhava pra caramba. Mas não se profissionalizou. Não se profissionalizava, ele não corria atrás, não estava afim de fazer exercício. Aí um dia ele, quer saber, vou trabalhar numa padaria, nada contra. E o outro, funcionário público. você é funcionário público, você para um concurso, nada contra. Agora, o outro que não desenhava tão bem, ou tinha uma certa dificuldade, e ralava. E hoje já é um profissional trabalhando. Acho que a vontade é que acaba determinando, né? A gente pode dar as ferramentas para o cara conseguir esse objetivo, mas se ele vai conseguir ainda vai depender dele. Né? Com isso não é, a gente não quer dizer que a gente, como depende muito também do aluno, com isso a gente não quer dizer que, se vira o curso aí, você vai se virar sozinho. Não. Tanto é que um diferencial é isso. Eu já vi o Guilherme fazer várias vezes, né? Fazer o exercício, às vezes, antes do aluno. A gente já fez isso zilhões de vezes. Fazer antes para mostrar, olha, é feito desse jeito, agora faz você. Porque aí na hora que ele erra, ele sabe onde está errando. Olha, lembra? Foi feito assim. Né? Uma coisa que eu... Passar então, Walt? Pode que tá gravando, não, Maria? Pode passar. Pode passar que a senhora vai... A senhora vai aparecer. É famosa agora, pode passar. É mesmo? Pode passar. Dá um tchauzinho. A internet toda vai liberar. Dá um make-off bonito. Tá gravando ainda? Tá, pode falar, pode. Uma coisa que eu acho super legal, que é fundamental, independente se você vai fazer quadrinhos, desenho ou qualquer outro dos nossos cursos, é a força de vontade, de você querer aprender. Eu me lembro que vocês três foram alunos aqui, do Instituto e da Impacto antes disso. Né? E vocês três, em diferentes épocas, tinham essa vontade de chegar num patamar de desenho, num patamar profissional, né? E todos vocês aqui vieram com uma expectativa. Como foi a sua, Maurício? Quando eu vim para fazer o curso da Impacto, eu estava procurando um curso que justamente pudesse me dar mais base de desenho, porque eu sentia a necessidade de que eu tinha uma lacuna de conhecimento aí referente a desenho e que eu precisava preencher de alguma maneira. Quando eu vim fazer a aula experimental aqui na Impacto, foi que eu tive essa surpresa de ver que era exatamente aquilo que eu estava procurando. Por quê? Porque na primeira aula que eu já vim fazer, o professor já pegou e me fez um baita desenho de um Hulk na época. E eu lembro que eu fiquei impressionado com a facilidade, né, e com o conhecimento que o professor tinha em desenhar numa lousa, num espaço grande, com aquela precisão, com aquele conhecimento. E aí eu vi que aquilo era exatamente o que eu estava procurando, que eu precisava, se eu queria ser um profissional de desenho, eu precisava desenhar exatamente como aquele cara que estava desenhando ali para mim naquele momento. Que foi justamente o que eu encontrei aqui. Foi o que me fez ficar, foi o que me fez estudar, foi o que me fez dar gás para desenvolver aqui estudando. Você, Rafinha? Eu já sou completamente diferente. Eu sempre falo com meus alunos que a inocência é uma bênção quando você não sabe das coisas, né? Você está acostumado a andar num círculo de amigos que talvez não desenham ou desenham menos que você e tal. Todo mundo, pô, você já é um profissional, cara, nossa, por que você não está desenhando? Eu já vi assim na Impacto falando, os caras vão me contratar, hein? Tipo, eu já cheguei com essa pretensão, tipo, pô, meu desenho tá muito bom, tal. Quando eu vi a primeira aula, eu saí pequenininho. Choque de realidade, né? Eu preciso aprender muito ainda, né? Então eu tive uma outra noção do que... Porque normalmente é assim, quando você não conhece muitas pessoas ou não conhece o mercado e como funciona o trabalho dos artistas, o nível de conhecimento que eles têm, de anatomia, de perspectiva, você acha que você está desenhando muito bem. Quando você começa a conhecer, você vê que você não sabe nada, que você ainda tem um longo caminho a percorrer. Então essa minha primeira vez foi assim, eu vim
com um ego desse tamanho e saí desse tamanhozinho. Então, foi a primeira aula com o Luke e tal, na época. Quando eu vim para São Paulo, né, em 85, né, não tinha mercado de quadrinho nenhum, né, não tinha nada, nem quadrinho americano, zero. Quadrinho brasileiro era só Maurício de Souza, né? E eu desenhava lá, fazia meus desenhos lá em Rio Claro. E eu Todo falava, mundo, nossa! Aí eu falei, não, eu acho melhor eu nem passar perto da Abril, porque já vão querer me contratar. Já vão querer me contratar, eu vou acabar virando presidente daqui, vai ser uma beleza. Aí depois que você conheceu o mercado, você viu que, né? Que essa é uma ilusão que eu acho que todos os artistas têm no começo, né, cara? Você acha que você está preparado, porque você tá num ciclo ali de amigos que não conhecem muito. Com a sua mãe adora o seu desenho. Fala pra todas as amigas. Ela acha que você é o melhor desenho. Então o que me fez querer estudar foi justamente quando eu tive esse choque da realidade, assim, quando eu vi que os caras, pô, eu falei, nossa, eu tenho que aprender com os caras porque eu não sei nada ainda. Então, é a diferença do desenho intuitivo, né? Aquele que você já vem de berço, né? De aprender em acerto e erro, e o desenho mais técnico, onde você tem um pouco mais dessa gramática que a gente está falando tanto, né? Dessa teoria do desenho.